Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos dessa sexta-feira, dia 3 de dezembro. Terceiro dia de julgamento do caso da Boate Kiss, que é marcado por discussões entre o juiz, advogados de defesa, um réu. O destaque inicial com a Gabriela Lerina, que está no Fórum Central. Bom dia, Gabi. Oi, Glauco. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, tô aqui, retomando meu fôlego. Foi uma manhã muito tensa por aqui. Isso porque teve bate-boca entre o juiz, como você disse, com a defesa do produtor musical, o Luciano Bonilha, e também com o réu que está depondo neste exato momento. É o Daniel, é gerente da loja de artefatos explosivos, onde o Luciano foi lá comprar o artefato utilizado no dia do incêndio da Kiss. Já eu vou trazer essa confusão. Seguinte, teve até o presidente da Associação das Vítimas e Sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, que acabou também discutindo com o advogado, o Dr. Jean Severo. Então, ou seja, ele precisou ser retirado lá da sala, precisou ter atendimento médico. O juiz acabou suspendendo por 10 minutos a sessão devido a essa confusão. Então, um clima muito tenso, teve correria, teve bate-boca. Logo eu trago mais informações atualizadas para vocês. E o depoimento do Daniel, o gerente da loja, continua aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Então, logo mais eu trago as informações sobre esse dia muito tenso, o terceiro dia de julgamento da Boate Kiss aqui em Porto Alegre, Glauco. Combinado então, Gabi, e lembrando também o que disse o juiz Orlando Facini Neto, pela primeira vez em 20 anos que ele trabalha nesse tipo de júri, ele teve que fazer essa interrupção de 10 minutos, tamanha era a situação de nervosismo. Agora o nosso próximo assunto, flagrante de tentativa de assalto enquanto a vítima estava presa no trânsito de Porto Alegre. Guilherme Roquette, da redação, esta imagem, olha, ela rodou as redes sociais, não é para menos, né, Gui? Exatamente, Glauco. Olha a situação. Rua Carazinho, zona nobre de Porto Alegre, um carrão importado e um motoqueiro armado. Tudo isso à luz do dia. A receita para dar em coisa errada. Felizmente, dessa vez foi só um susto, mas daqui a pouco a gente explora mais esse assunto. Tá combinado então? Olha, essa imagem é impactante. Você que não se localizou, ali perto da Praça da Encol, um lugar de grande movimento, olha a audácia deste ladrão e o sangue frio do motorista, hein? Bom, já a gente fala mais sobre este assunto, porque o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha, sexta-feira tende a ser aquele dia um pouco mais leve, né? Mas nem tanto, temos muitos assuntos pesados, inclusive a Boate Kiss, né? O julgamento, que como a gente abordou aqui, foi uma manhã muito, mas muito tensa. Olha, realmente chamou a atenção. E tem ainda, olha, uma imagem que a gente vai mostrar agora e informações de um acidente que aconteceu na Serra Gaúcha. Olha esta imagem! Um caminhão atravessando a pista e duas motos se chocam contra este veículo. Isso aconteceu na rodovia que liga Gramado e Canela. Para quem não sabe, a RS 235 liga os dois municípios, né? E tem grande movimento. Aliás, pela imagem dá para ver um monte de carro passando, muitas motocicletas. É um período em que certamente tinha muito movimento, o período do dia. Eu não sei exatamente, a gente vai conferir depois qual foi o horário deste acidente. Mas o que teria causado isso, hein? O motorista do caminhão saiu da rótula. Provavelmente ele não enxergou os motociclistas, eu digo provavelmente porque ninguém vai ter a intenção ali de fazer uma manobra imprudente, né? E as duas motos não conseguem desviar. Agora vem informação de que foi pouco depois das 5 da tarde, ou seja, onde já tem aquele movimento maior de uma rodovia que normalmente já é movimentada. A imagem, olha, é muito forte e já nós vamos conversar e saber com o Guilherme Roquette o que aconteceu e a consequência. Olha ali, ó, eu tenho a impressão que o caminhão, inclusive, passou por cima ou da moto ou do motociclista. É uma imagem que realmente chama muito a atenção. E aquela rodovia, olha, tem que ter um cuidado, mas um cuidado tanto para quem dirige ou pilota, no caso da motocicleta, quanto para pedestres, viu? Porque é muito turista naquela região. Bom, já então a gente aborda um pouco mais deste assunto.
E agora, um convite especial. Eu te convido. Vamos subir a serra? Sim, a gente estava falando agora da serra, só que por um assunto bem mais leve. Hoje é dia de estreia do estúdio de Natal SBT lá em Gramado. E adivinha quem foi para Gramado? Eu não sei como eles conseguem isso, mas eles conseguem. Meu colega Marcelo Chemali tá nessa barbada, já reservou lugar provavelmente numa galheteria, porque é um cara, sofisticado e tal. Mas enquanto ele não vai almoçar, ele tá aqui com a gente. Bom dia, Chema. Como é que tá por aí, hein? Meu amigo Glauco Paza, muito bom dia para ti, Glauco. Bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Rio Grande. Olha, você falou que eu subi, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o velho, bom velhinho Papai Noel. Não tô com a touca dele por enquanto, ainda não me emprestou, mas eu tô com a máscara do SBT mais vermelha para lembrar que hoje é dia de estreia aqui no SBT Rio Grande, viu, Glauco? Dia de estreia do nosso estúdio de Natal aqui em Gramado, a cidade que respira o espírito natalino, e o nosso estúdio está muito bem localizado. Muito legal, olha aí. Em frente à Rua Coberta, aqui ao lado, exatamente ao lado do Palácio dos Festivais. A gente está no Museu do Festival de Gramado. Já já a gente vai mostrar um pouquinho da nossa estrutura aqui. Ao meu lado, André Rar, que ainda está em férias, mas já se faz presente aqui do nosso estúdio. Eu só vejo gente bonita aí, viu? E a nossa principal atração, Glauco. Exatamente. É a nossa principal atração, viu, Glauco Paza? A 36ª edição do Natal Luz. Muitos espetáculos, muita alegria, a magia do Natal, a esperança. Olha, realmente está muito bonita a cidade. Já já a gente fala mais sobre isso. Estamos em Gramado, é o SBT dando voz, dando luz à cidade mais natalina do Rio Grande do Sul. Gramado está muito bonita, muita gente vindo visitar a cidade, trânsito bastante intenso nessa sexta-feira. Já já a gente traz as atrações do Festival do Natal Luz. Temos um outro ponto também no SBT, na Expo Gramado. Em seguidinha, todas as atrações no SBT Rio Grande. E quem sabe o bom velhinho aparece por aqui. Vou mandar um WhatsApp para ele. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo, viu, Glauco? Tá bom, eu já tô vendo ele aqui na tela, o bom velhinho. Combinado, Chema? Daqui a pouco, então, a gente fala um pouco mais dessa grande atração em Gramado, Natal Luz, o SBT fazendo uma programação toda especial. Bom, como eu disse antes, que bom se tudo fosse notícia assim, mais leve, estamos perto do Natal aí, mas impossível não falar do assunto do momento, o julgamento da tragédia da Boate Kiss. Hoje é o 3º dia de julgamento e nós vamos até o Fórum Central. Gabi Lerina, eu quero saber desde já como está o clima aí no Fórum Central. Foi uma manhã de muita discussão, de alta tensão, bate-boca mesmo. E como a Gabi falou há pouco, o juiz teve que interromper, inclusive, por algum tempo, esses trabalhos. Gabi. É isso aí, Glauco. Eu tô falando com você, Glauco, mas estou de olho aqui também, porque nesse exato momento se teve 10 minutos de intervalo. Ainda não é aquela pausa um pouco maior que é a pausa do almoço. Isso, e depois, na sequência, vai ser ouvida a próxima testemunha. Mas sim, foi uma manhã muito tensa. Então eu tô de olho aqui, Glauco, porque a qualquer momento pode vir algumas das partes que estavam envolvidas nessa confusão, nesse bate-boca. Eu quero ouvir aqui ao vivo com a gente, né? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, então. Hoje a sessão começou por volta das 9h15 da manhã. Já estava previsto começar um pouco mais tarde, em função de ontem, que chegou os últimos depoimentos a terminarem por volta das 10 horas da noite. Então, o magistrado Orlando disse que hoje começaria 9h15 e foi realmente o que aconteceu. E aí, a primeira pessoa a ser ouvida hoje era a testemunha. Era Daniel Rodrigues da Silva, que é o gerente da loja Cabum, a loja que vendeu o artefato para o produtor musical Luciano Bonilha Leão. Então, ele estava fazendo o depoimento dele, ele confirmou, aliás, que foi lá na loja dele que foi feita essa compra, deu detalhes sobre os valores que foram pagos pelo Luciano, disse que não foi ele que vendeu, que ele é o gerente da loja, que foi um outro vendedor que estava lá há pouco tempo, mas que havia
havia sido treinado e que na loja dele se tem a tal da recomendação de avisar sempre os clientes que tipo de produto é aquele que o cliente está levando e para qual é o uso. De acordo com ele, este vendedor chamado Guilherme avisou o Luciano Bolini Leão de que aquele artefato que ele estava levando, que seria o Sputnik e a chuva de prata, seria para uso externo e não para uso interno. E, inclusive, teria perguntado para ele se ele não gostaria de levar o de uso interno, que custava um pouco mais do que o valor que ele iria pagar, cerca de R$ 75 custaria. E ele teria achado caro e, portanto, decidido, então, levar o de uso um pouco mais em conta, entre aspas. Pagou no total R$ 42, inclusive a nota fiscal também foi demonstrada por aqui. Bom, o que aconteceu? Então, estava na hora da bancada de defesa do réu, o próprio réu, Luciano Bolini Leão, através do advogado Jean Severo, estavam questionando, então, o Daniel sobre essa situação, quando começou a esquentar o clima. Começou um bate-boca. Por quê? Os advogados da bancada de defesa do réu Luciano queriam que o Daniel explicasse uma situação que ele viveu com a polícia em função dos artefatos. E o Daniel disse que não queria falar sobre essa situação que ele tinha. Que não era relevante, né? Um problema na loja dele, que não era relevante para aquele momento. E aí o doutor Jean começou a forçar, dizendo que ele tinha que falar sobre isso. Vamos ouvir esse trecho agora. Ô, doutor, pode parar. Não, doutor Jean, para, doutor. Para, o que é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui. O que é isso? Após a tragédia, alguma vez a sua loja foi fechada pela Polícia Civil? Nunca. Fechada nunca. Nem por irregularidade? Acompanhando nada. esses bate-bocas, né, que aconteceram. Tem mais um trecho aí que a gente estava ouvindo agora. Por quê? Porque, Gabi, tem o seguinte, ó, isso foi relacionado a uma carga destes artefatos que chegou à loja, mas que não foi colocada na loja, foi depositada numa garagem. Não isso cabia. deu origem. Foi o que ele, da casa dele. Sim, da casa sim, dele. uma da casa exatamente, dele. E aí os vizinhos denunciaram, do Luciano, teriam avisado a polícia. Exato. Então ele não queria contar esse fato aqui, não se sentiu à vontade de contar, mas a bancada queria que ele falasse sobre isso. E aí, nessa sequência, o clima já estava quente até então, foi quando a bancada do Dr. Jean pediu para que ele, o réu Daniel, lesse as instruções, qual seria o manejo de uma caixa de artefato. E ele se recusou a fazer isso, foi quando o seu Flávio, que é presidente da Associação das Vítimas e de Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que estava na plateia, ficou muito emocionado, levantou e bateu boca com o Dr. Jean. Vamos ouvir. A gente vai passar para o Conselho de Sentença, diz assim, é proibida a venda unitária deste produto. Sim. O fabricante diz isso. Sim. Não sou eu. Está aqui na caixa. Sim. Por que a sua loja vende este artefato de forma avulsa? Eu não sei lhe dizer porque foi vendido no dia. De repente ele pediu para ser vendido no dia, não sei. Então, se um cliente chega e pede para ser vendido de forma avulsa, o senhor vende? Não sei o que foi feito no dia, entendeu? Eu só sei o que está constando. Esse foi apenas um dos episódios, né, Gabi? Desculpa te interromper, 11 horas e 44 minutos, porque foi uma manhã conturbada. E ontem tínhamos já um episódio também, nós vamos mostrar provavelmente no decorrer da nossa programação. E na live que nós temos após o Rio Grande, lembrando sempre, todos os dias nós temos a live no SBT News para contar e traduzir tudo isso que está acontecendo lá no julgamento. O fato é que o juiz chegou a dizer, né, Gabi, em determinado momento, olha, isso está destoando daquilo que deveria ser. Nós estamos saindo daquilo que tudo que nós combinamos, né, Gabi? Pois é, então é nessa sequência que o doutor Jean, a bancada dele, pede para que o réu Daniel leia a caixa, ele se recusa de ler essa caixa. E aí o doutor Jean então se levanta e começa a acusar o Daniel. E é nesse momento que o presidente da Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria acabou saindo da plateia e se envolvendo, o que não pode, né? Vamos dar uma olhada agora. 20... Até vocês! Vamos aí. Até vocês! Doutor Jean, eu vou... Doutor Jean... Que ele? Desvirtuar nada! Doutor, para! Tu sabe bem
que ele devia estar sentado aqui. Não, doutor Jean. Vocês querem desvirtuar. Vamos parar, Nós não vamos caminhar desse jeito, hein? Chega. Chega. Vamos parar 10 minutos. Doutor Jean, hoje não tá legal, hein? Hoje não tá legal. Ontem, inclusive, nós conversamos com um advogado especialista, né, em direito penal, e ele falava da questão, assim, de haver debate, de haver contestação, de, às vezes, um levantar a voz mais que o outro, só que se tornou muito repetitivo isso neste momento, Gabi. Pois é, Glauco, depois dessa situação, né, muito complicada, né, com as emoções à flor da pele, o juiz decidiu por suspender a sessão por cerca de 10 minutos para que os ânimos se acalmassem. E aí, meu amigo, houve uma outra confusão bem aqui onde eu estou, nessa área aqui, ó, sabe por quê? Porque daí a promotora, a doutora Lúcia Calegari, ela saiu lá do júri porque ela estava muito preocupada com a situação da saúde do seu Flávio. Porque é o seguinte, o seu Flávio, a gente sabe, passou por uma intervenção por problemas cardíacos tem mais ou menos 2 semanas. A gente tem uma relação com o seu Flávio há muito tempo, né, Glauco? Porque, afinal de contas, ele preside a Associação dos Sobreviventes, das Vítimas e dos Sobreviventes. Então, a gente tem uma relação também de amizade com o Dr. Flávio. Sabemos da situação de saúde dele. E ele esteve, eu conversei com ele aqui no Ministério Público, quando teve uma coletiva, umas 2 semanas, 3 semanas, e ele tinha me dito que ele ia passar por essa intervenção devido a essa doença cardíaca que ele tem. Então, a gente sabe que ele está com a saúde fragilizada. Inclusive, estar aqui todo o tempo para ele também requer uma condição emocional. É preciso equilibrar as emoções, porque ele pode ter um problema um pouco mais grave. E aí, nesse momento, a promotora sai e pergunta, queria saber sobre a situação dele, como ele estava, e ela fica parada aqui no saguão, quando de repente também já vem a outra advogada, a advogada a doutora Tatiana Borsa, que é a advogada do outro réu, o cantor Marcelo, e aí começam a discutir, dá uma confusão, aí chega mais um integrante da associação também, que é um pai, e começa a discutir com a doutora Tatiana, porque a doutora Tatiana trouxe a seguinte situação, que a intervenção da plateia pode causar a nulidade do julgamento, ou seja, pode suspender o julgamento. Sim. E aí se começou uma nova confusão, mais um bate-boca com outro integrante, o seu Sérgio, também da associação. Então, ou seja, um clima muito tenso realmente, Glauco. Tomara que as coisas se acalmem, que os ânimos aqui fiquem menos acirrados, porque isso gera uma tensão geral, né? Toda a segurança também acabou sendo mobilizada. Nós, jornalistas que estamos aqui, depois eu vi mães chorando lá dentro da sala. Então, assim, tá todo mundo muito tenso e a gente torce para que as coisas se acalmem, para que o julgamento possa seguir, né? Isso chamou atenção, inclusive, porque quando houve uma manifestação do juiz, as pessoas que estavam no tribunal aplaudiram. E convenhamos, bom, isso exatamente não está previsto. Gabi, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, logicamente, sobre esse terceiro dia de julgamento da Boate Kiss. Tem muita coisa para a gente comentar. 11h49. Nós vamos até 1h da tarde. Vem com a gente, porque tem muita coisa aqui no SBT Rio Grande. Tudo que acontece de importante no estado está onde? Ó, aqui. Por exemplo, flagrante de tentativa de assalto no meio da rua, sim, no meio do trânsito, em Porto Alegre. Olha a imagem. Não, amigo, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Bagdá, não, é aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Guilherme Roquete, eu já ouvi dizer o seguinte, ó, não anda com a janela aberta, que é muito perigoso. Aí, pelo jeito, o motorista estava, inclusive, com a janela fechada, ou ele fechou, e mesmo assim sofreu essa ameaça, Gui. É verdade, Glauco. Parece que estava realmente fechada, né? Até porque também nesses dias de calor o pessoal anda com o ar ligado. Agora, deixa eu te contar os elementos desse caso aí. Avenida Carazinho, Zona Nobre de Porto Alegre, um baita de um carro importado ali, um BMW, e um motoqueiro. O motoqueiro com uma arma na mão. Todos os elementos que a gente já viu aí, inclusive em outros casos de assalto a motoristas aqui, em que o pessoal costumava a furtar o relógio. O motociclista, ele tenta convencer o motorista a baixar a janela, abrir o vidro. Só que sem que ele conseguir, ele pega então a arma, aponta, ameaça, mas depois acaba indo embora.
O fato aconteceu depois das 13h30 da tarde. A Brigada Militar ela foi até o local, circulou por lá, tentou encontrar esse motoqueiro, mas ele não foi localizado por lá. Isso aconteceu, então, como eu disse, na rua Carazinho, do lado da Praça da Encol, na metade da tarde de ontem, foi por volta das 13h30 da tarde. Não. Agora, olha legal com a situação. Não, olha que absurdo. Eu chamo a atenção para essa imagem aqui. Gui, acompanha comigo aqui, ó. Bota na tela. Olha onde ele bota o revólver. Tá vendo aqui, ó? Ele tá ameaçando e bota o revólver, não é na cintura. É como se ele tivesse um coldre aqui na perna, tá? E ele acomoda de uma forma mais fácil aquela arma ali. E eu não sei se ele se sentiu ameaçado ou era burro mesmo, sei lá, não tá acostumado. E o fato é que ele, preocupado com o que poderia acontecer, botou essa arma ali e vazou. Essa imagem foi feita, né, Gui, por este motorista que está no carro de trás. Isso. E a gente não tem, acho que não tem o áudio aí, né? Mas é um dispositivo que tem nesse carro de trás aí, que eu não sei se é blindado, acho que é blindado. Olha, bota o sob som, vamos ouvir, vamos ouvir. Esse dispositivo aí, que parece uma sirene, é um alarme que tem nos carros que são blindados, né? E servem justamente para alertar, né? Para avisar que, olha, alguma coisa está acontecendo. E esse motorista de trás, ele percebendo, não só fez a imagem, quando viu que o motociclista saiu, ele acionou esse dispositivo, Gui. Isso. Né? Glauco, e também está muito fácil da gente conseguir identificar essa moto aí. Ela é uma Honda, a placa é IME. Tu me ajuda aí com o número, Glauco, porque agora eu não consigo 2940. 2940, exatamente. Muito fácil. Mas é de quente essa moto. placa aí, será, hein? Olha, Glauco, eu até posso consultar se tu me der um minutinho aqui. Vamos aqui no aplicativo. Eu tenho aqui como uma moto emplacada em Camaquã. Eu não sei se está aparecendo aí, não dá para ler exatamente o nome da cidade. Mas me chama a atenção também outro aspecto, Gui, enquanto você dá uma olhada aí. 29,70, né? 29,40. 40, beleza. 29,40. Eu moro ali perto dessa região aí, foi feito um cercamento, logicamente, né? A Brigada Militar, com apoio da polícia. A toda hora a gente ouvia barulho de sirene de carro da Brigada, barulho do carro da Polícia Civil, enfim. Com o cercamento, chamado cercamento eletrônico, para tentar pegar esse cara aí, e eles não conseguiram. E logo se puxou pela ideia daquela gangue do Rolex, que o Gui, inclusive, mencionou aqui, né? Que estava apavorando. Eu digo tava, porque eu achei que uma ação da polícia teria pego já boa parte desses criminosos. Que não atua só aqui, né? A gente viu em Curitiba, veio em São Paulo, no Rio de Janeiro. E agora aqui chegou com toda a força, segundo o delegado. Exatamente. Eu não sei se faz parte dessa gangue. Pois é, a gente ainda não conseguiu ter esse detalhe, Glauco, justamente porque a polícia recentemente deve estar com essa imagem. Mas aqui, ó, é uma, então, Honda CG 150 Titan, realmente com placa de Camaquã, segundo o aplicativo Cinesp, que eu tenho aqui instalado aqui no celular. Mas não consta registro de furto ou roubo. A gente percebe ali, inclusive, o Glauco, um baú atrás dessa moto, justamente, talvez até para disfarçar, como se tivesse sido algum motociclista que faz entregas, mas a gente vê aí essa moto andando com o condutor armado no meio do trânsito aqui de Pelotas, de Porto Alegre, e fazendo as ameaças aos motoristas. E sabe que isso aí é uma coisa que também me chama a atenção? Já dois motociclistas que trabalham com isso, que ganham a vida com teleentrega, já falaram para mim, olha, pra gente tá sendo péssimo. Todo mundo que utiliza a moto para fazer teleentrega, e olha que com a pandemia esse negócio, né, explodiu, aumentou exponencialmente, as pessoas nos olham na rua como se nós fôssemos criminosos. Isso. E boa parte dos casos que nós vemos, esses dias tinha um com o Uber Eats atrás. Isso. Que de repente nem trabalhava para a plataforma, mas utilizava aquilo como artifício para se passar por motociclista que trabalha com teleentrega. E Glauco, deixa eu te contar também que eu fui motociclista até pouco tempo atrás, hein? Ainda eu tem, sei inclusive, o aparato. E vou te dizer o seguinte, ó, com capa de chuva, capacete na cabeça, a gente passa na rua como se fosse criminoso mesmo. Porque o pessoal tem medo de motociclista e não é pra menos, né? E outra, eles se metem em qualquer cantinho, né? Essa é a verdade. Isso aí não tem por que esconder. Mesmo os que trabalham legalmente, eles vão ali, daqui a pouco, quando menos espera, olha pro lado, tá ali um motociclista. Bom, menos mal aí, parece que a ocorrência foi registrada. Não houve exatamente o assalto, mas é um susto e a polícia tomara que pegue este criminoso aí. Gui, muito obrigado por enquanto e a gente parte para o próximo assunto às 11h55 desta sexta-feira. Sextou, né? Bom, mas a gente tem que falar de coisa aqui, ó, que envolve polícia, que envolve justiça, que envolve prisão.
Aqui, ó, lembram da decisão polêmica de uma juíza aqui de Porto Alegre que reduziria pela metade a pena de detentos do presídio central? Lembra disso? Nós chegamos a falar aqui no SBT Rio Grande sobre esse assunto e agora a medida tem uma novidade. Quem vem com esse assunto é o Lucas Abate, mas só me diz uma coisa, Lucas, para começo de conversa. A novidade é boa? É ruim? Não dá para classificar? Depende para quem, Glauco. Se for para a criminalidade, é ruim. Se for para nós, para a sociedade, é boa. Vamos chamar a novidade de reviravolta. Porque aquela decisão lá do final de novembro, dia 23 de novembro, se eu não me engano, definia que os presos do Central, por conta das más condições, da superlotação que muitas vezes passa dos 120%, eles teriam a pena computada em dobro, ou seja, cada um dia lá dentro valeria por 2 dias da pena. Essa era uma decisão da juíza doutora Sonali Lujan, que inclusive conversou com a gente, mas ela só valeria a partir do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não há mais possibilidade de recurso. Sim. Só que rapidinho, ontem mesmo, no 2º grau, uma decisão liminar provisória suspendeu essa medida, Glauco. Ou seja, não está valendo no momento. Claro, ainda vai ter um outro julgamento, o julgamento do mérito, como se chama, para discutir os fatos, a decisão mesmo, mas neste momento essa decisão deixa de valer, não está valendo nada. É uma decisão que, segundo a juíza, a desembargadora, na verdade, que derrubou a decisão inicial da juíza, que ela não faz, de certa forma, sentido. Que a superlotação é uma realidade, sim, do sistema carcerário, de vários locais. O presídio central, claro, já foi apontado várias vezes, até mesmo como a pior cadeia do Brasil, mas que existe um processo, um movimento para destruição e reforma do presídio, e por conta disso os presos não podem ser beneficiados dessa forma. Eu até nem sei se já está concretizado em termos de data, quando vai ser, quando não vai ser. Eu sei que foi anunciado realmente, né, essa iniciativa de botar abaixo os pavilhões, refazer uma estrutura ali que seja realmente para ressocializar, né, esses presos. Agora, Guilherme, sabe o que? Eu olhando o que o Lucas estava falando e fazendo uma analogia assim, é mais ou menos, não tem como resolver o problema, essa questão da pena. É como se eu tivesse aquela sujeira aqui na minha sala e eu não tenho como varrer, eu não tenho como limpar. Olha, eu não tenho nem equipamento suficiente, já sei. Eu vou comprar um tapete, quem sabe eu boto um tapete aqui, ele fica em cima ali e por enquanto a gente vai levando ali. Quando der, nós tiramos aquilo de baixo. Aos poucos, sei lá, vamos dando um jeitinho. O fato é que é sempre assim, né? Levando do jeito que dá e agora então vem essa decisão que, na verdade, volta atrás, né? Até porque, Glauco, a gente tem a seguinte situação, né? Muitos presos, eles acabam tendo algum tipo de progressão. Então, talvez isso aí seria até uma forma de adiantar essa progressão daqueles que já estão lá, que já têm esse benefício. Mas agora, voltando atrás pela justiça. 11h58, estou conversando aqui com o Lucas Abate e com o Guilherme Roquette. O Lucas está nos contando a respeito dessa revogação, dessa liminar, que suspende a decisão de redução de penas. Eu quero que o Lucas recapitule um pouco, porque as pessoas, às vezes, elas ouvem... Não, só um pouquinho. Ele está lá, ele está preso, ele está condenado para pagar aquilo que ele cometeu. É uma equivalência, é uma punição. Só um pouquinho, agora veio uma resolução que vai diminuir pela metade, 2 vale 1, 1 vale 2. E agora foi revogado isso. Conta pra gente de novo, Lucas. Tem gente que não conseguiu assimilar. Inclusive tem pessoas me mandando uma mensagem aqui, o seguinte, ó. Como é que é? Então eles vão ficar mais tempo presos. Tira essa dúvida. Na verdade, não vão ficar mais tempo. Vão ficar o tempo que eles ficaram condenados. Sim. A decisão anterior, que ainda não tinha entrado em vigor, determinava, Glauco, 2 por 1, sendo bem simples. Foi condenado a 10 anos de pena, no Central cumpre 5, vale a metade, por conta das más condições, da superlotação, de todos os problemas do Presídio Central que a gente já mostrou várias vezes aqui na SBT Rio Grande. Essa nova decisão, publicada ontem ainda em caráter liminar, provisório, portanto, ela determina que essa decisão do primeiro grau não vale mais, não entra em vigor. Claro, vai ser julgado ali na frente, a tendência até é que seja mantida a revogação
até porque a desembargadora, que vai ser relatora do processo, já se manifestou dessa forma na liminar, dizendo que essa decisão do primeiro grau não tem validade, mas a gente está discutindo aqui uma situação muito polêmica, que foi esse 2-por-1, que agora não vale mais. Só que no meio de tudo isso, Glauco, e a gente conversou com a doutora Sonali lá no dia 23 de novembro, quando teve essa primeira decisão, já tem um erro na origem de toda a situação. Porque o presídio central, ele é um presídio para presos provisórios, presos sem condenação. Gente, por exemplo, esse motociclista que vocês mostraram hoje, há pouco, se ele for preso agora, ele vai para o central. A partir do momento que ele for condenado, ele não deveria ficar mais lá. Só que o central, o Estado mantém essa condição de muitos presos com condenação, com pena, que deveriam estar em outro local, o Estado mantém lá no presídio central. Então, uma sucessão de erros que vem acontecendo. Muito obrigado por enquanto, Lucas. Eu estou vendo atrás do Lucas aqui, que belo painel, olha só aqui, ó. Aquela parada de ônibus, Anônibus Gourmet, a Bruna Colossi, o Topador, que coisa linda. Eu estava achando muito bonito, mas não era exatamente o Lucas, era esse nosso belo painel aqui. A gente está na rua, sempre com você, e Parece, você está com a Glauco, gente aqui. O quê? Parece que do outro lado tem você, o André e o Marcelo Chemali. Então o outro lado é muito mais ângulo bonito. aqui. O outro lado é muito mais bonito. Com perdão aos nossos colegas. Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouco a gente volta. E lembrando, hoje é o terceiro dia de julgamento da tragédia da Boate Kiss. Neste momento, 12:02, nós temos aí, ó, imagens ao vivo do Fórum Central, do tribunal de onde está sendo feito esse julgamento. Vamos ouvir o que está acontecendo ao vivo. Do Mauro aqui, o senhor se recorda? Não, nunca vi. E qual era a condição? Em algum desses atendimentos, algo lhe chamou a atenção? Eu acho que no primeiro ou segundo ano eu não achei um extintor e logo achei debaixo de um móvel, alguma coisa assim. Porque acontece muito e a gente sai procurar. E dessa vez, acho que foi a primeira ou segunda vez, eu achei. Logo debaixo tinha uma cortina, alguma coisa ali, eu achei. E aí levei para carregar. Levou para carregar? Sim, para recarregar. Só para esclarecer, neste momento está sendo ouvido Janderson Machado Silva, ele que é funcionário de uma empresa de extintores. O primeiro depoimento já terminou, que era do gerente da loja de artefatos pirotécnicos. Existe um cadastro de cliente e até de nosso interesse avisar o responsável, o dono, que está vencendo os extintores, que tem duração de 1 ano, né? Certo. Mas vocês não vão lá, digamos assim, aleatoriamente, avisam que estão... Sim. Este é o juiz Orlando Facini Neto, que está fazendo as perguntas neste momento. O senhor foi lá antes do que ocorreu? Eu não lembro nem o mês que a gente efetuava as recargas, mas até onde eu sei estava dentro da validade daquele ano. Não sei, não me recordo o mês. Se esses extintores Daqui a pouco a gente volta, inclusive com a Gabriela Lerina, que está lá no Fórum Central. Essa questão dos extintores também é muito importante, porque há informações de que faltava extintor, que um dos sócios, pelo menos, até não gostava que tirasse foto com os extintores, eles eram retirados, enfim. Daqui a pouco a gente tem muito mais sobre esse julgamento da tragédia da Boate Kiss. 12:04. 3 pessoas ficaram feridas depois de baterem as motos em que estavam em um caminhão. Essa imagem que nós mostramos lá no início do jornal e voltamos aqui a mostrar um acidente que aconteceu no final da tarde de ontem em Gramado, na Serra Gaúcha, mais especificamente naquela rodovia entre Gramado e Canela. Guilherme Roquete, olha essa imagem, Guilherme. Conta pra gente. Olha, Glauco, essa imagem me surpreendeu agora no finalzinho da manhã, quando a gente recebeu esse vídeo aí e partiu para apuração. Esse caminhão, ele vinha de Gramado para Canela, quando chegou exatamente naquela rótula ali e foi fazer um retorno. Essa rótula fica até um pouco mais para o lado de Canela, mas ainda dentro de Gramado. Então, o que aconteceu por lá, Glauco?
Esse caminhão foi fazer o retorno à esquerda para cruzar a pista de quem vai de Canela para Gramado. Ele parou, tinha um outro carro junto. No momento em que deu uma brechinha, ele avançou. Só que as duas motos que vinham no sentido Canela-Gramado não conseguiram desviar. E a gente percebe até o seguinte, é uma coisa que até já aconteceu comigo quando eu era de moto. A tendência é se a gente tentar desviar, infelizmente, para o mesmo lado que o caminhão está avançando. Porque tu vê o caminhão pela esquerda, que foi o caso que eles viram, tu desvia para a direita. Só que o caminhão está avançando ao mesmo tempo para o mesmo lado. E aí acaba ocorrendo o acidente. Foi justamente isso que aconteceu. Em uma moto vinha um ocupante apenas. Esse ocupante ele teve ferimentos nas pernas. E aí eu volto até no que tu falava lá no início do programa, Glauco. Quando disse que o caminhão teria passado por cima. Possivelmente foi das pernas desse cidadão aí, justamente porque ele teve fratura. Foi encaminhado, inclusive, lá para o Hospital de Gramado para receber atendimento. Agora, o problema maior está na outra moto em que estavam duas pessoas. Esse caso, sim, o condutor dessa moto, ele teve uma fratura no crânio, ele precisou ser encaminhado, inclusive, está hospitalizado em estado grave e o passageiro está também recebeu atendimento, mas esse aí foi mais leve. O comando rodoviário, né, Glauco, lá de Gramado, ele atendeu essa ocorrência ali na RS 235, que liga as duas cidades da Serra, e já encaminhou esse caso aí para a Polícia Civil. Mas um detalhe, o condutor do caminhão, Glauco, ele permaneceu no local durante o atendimento dessa ocorrência, não tentou fugir. A gente percebe ali, né, que foi realmente um acidente bastante grave que aconteceu no final da tarde de ontem. Agora, Guilherme, eu quero chamar a atenção para essa imagem aqui, o seguinte fato. Ó. Enquanto o Luciano, que é cidadão ilustre de Canela, o Luciano que é nosso comandante aqui, é o cara que fica lá, ó, e dirige muito bem. Enquanto ele me diz, Gramado é para a direita, Canela é para a esquerda, olha, eu chamo a atenção para essa imagem. Olha o caminhão, ele está vindo. Imediatamente depois que passou o carro que vinha nessa faixa aqui, ele acelerou. O que isso significa? Que ele estava com foco, a atenção dele, especificamente naquele veículo que estava vindo. Entendeu? Sim. Então, ele estava prestando atenção. Quando passar esse carro, eu vou. E ele sequer se ligou que atrás vinham dois motociclistas. Por quê? Porque eles poderiam estar um tanto ocultos pelo próprio carro, porque eles podiam estar, ou pelo menos um deles, num ponto cego do caminhão, ou ele não teve a atenção devida realmente, justamente por esse fato que eu chamei a atenção aqui. Olha só, passou o carro, imediatamente ele acelerou, achando, certamente, que liberou, eu vou lá. Isso. Porque o outro carro que está do lado não foi. Ele permaneceu na rótula, né? Isso. E este caminhão avançou, e quando avançou já não havia mais como os motociclistas terem outra decisão. Ali é muito rápido, é questão de segundos. Até, às vezes, quem já sofreu acidente sabe. No começo a gente fica pensando, não vai, né? Ele não vai ir, não, ele vai parar. Não. E por isso, muitas vezes, né, Gui, a gente tende a ir para o mesmo lado em que está o objeto que a gente vai acabar se chocando. Eu te digo isso porque isso aconteceu comigo com um cachorro, Glauco. Justamente eu tentei desviar para o cachorro indo para a direita, sendo que o cachorro foi na mesma direção que eu. Acabei com uma calça rasgada, né, uma raspadinha aqui no lado, mas a barriga amorteceu um pouco. Bem menos do que esse acidente. Com certeza, mas sem comparação nenhuma, até porque a minha moto ainda saiu andando, essas aí a gente já tem dúvida. Agora tem outro detalhe, né, Glauco, às vezes até o pessoal que está no caminhão, ele tenta acelerar, mas o veículo não anda quando ele está carregado, né? Não tem um torque suficiente, muito pesado. Se ele está com uma carga, prejudica, com certeza, a condição. Agora, o fato, né, Glauco, que é interessante a gente ressaltar, foi até o horário desse acidente, 5h30 da tarde de ontem, lá na RS 235, ali entre Canela e Gramado. Eu digo entre Canela e Gramado justamente porque foi o sentido em que a colisão acabou acontecendo. Mas a gente está, então, com os 3 feridos já encaminhados para atendimento, um sim mais grave e esse aí que precisou de uma intervenção maior, até porque teve um ferimento mais grave na cabeça. Então, só recapitulando, Gramado à direita ali, era no sentido que iam os veículos, tá? Ou as motocicletas, que acabaram se chocando contra esse caminhão. Canela, consequentemente, para o outro lado. Olha, e eu vou dizer o seguinte, ó, nesse período que nós já temos Natal Luz, tem muita gente já em Canela, em Gramado, então o movimento já é grande, ainda mais nesse horário que foi mencionado. Infelizmente, ô Guilherme, fica aqui comigo porque a gente segue nesse assunto de acidente e, neste caso, de mortes, né? Porque 2 homens morreram depois de bater com o carro numa árvore na manhã desta sexta-feira. Foi nesta manhã no bairro Niterói, em Canoas. Olha esta imagem.
Olha que este carro, ele foi, me parece que não houve reação para frear, ele foi direto contra essa árvore aí, Guilherme. Exatamente, Glauco. A gente está vendo essa imagem aí cedida pela agência GBC, lá a turma do Jefferson Balestrin, que a gente agradece sempre a parceria. E, Glauco, esse acidente ele impressiona por 2 motivos. Num primeiro momento, a gente olha e acha, puxa, mas foi uma batida corriqueira, não se machucaram, o carro não estragou tanto assim, talvez, para as pessoas que estavam lá dentro acabarem morrendo. Mas sim, realmente, os 2 ocupantes que estavam nesse Gol aí acabaram morrendo. Esse acidente ele aconteceu na rua Dom Feliciano, no bairro Niterói, em Canoas. O motorista, segundo a ocorrência da Brigada Militar, tinha 35 anos e o passageiro, um homem de 65 anos, que a gente ainda está apurando se seria inclusive pai e filho aí nesse caso do motorista e passageiro. Os 2, né, foram identificados dentro desse Gol. Ele vinha havia sinais, né, ali de que no local onde ocorreu esse fato, não havia muita identificação se ele tentou frear ou não dá para ter essa ideia. A própria Brigada Militar não tem exatamente a dinâmica ainda confirmada e está apurando essa ocorrência. Mas o que a gente percebe pela imagem, Glauco, é justamente que o motorista não parece ter tentado frear. Mas como esse acidente ele aconteceu bem cedo da manhã, 6h30, logo no clarear aí do dia, eu já estava até vindo para cá, para a SBT, enquanto esse pessoal estava envolvido nessa situação aí, a gente não tem exatamente a dinâmica se alguém dormiu ao volante, por exemplo. E o que chama a atenção é justamente o fato dos 2 terem morrido. Porque numa batida como essa não daria para a gente imaginar, a não ser que estivesse, por exemplo, sem cinto. Acompanha comigo aqui. Tá, nós temos uma câmera de segurança, talvez não seja a mais perfeita a qualidade das imagens, mas me parece assim que ele não via em desabalada a carreira. Tem algumas coisas que chamam a atenção. Eu quero mostrar aqui na imagem. Por exemplo, ele chegou a subir na calçada, né? Se fosse assim, ó, um problema mecânico, dá para descartar? Não sei, porque ele não conseguiu frear. Me parece que não tem realmente a tentativa de frear. Mas ali, Glauco, se por acaso fosse algum problema mecânico, por exemplo, numa barra de direção, ele estaria tentando frear o carro antes, porque quando não, mas é por isso que eu chamei a atenção. Se fosse uma coisa, ele tentaria outra. Exatamente. Né? Só recapitulando aqui, 12h, 12 minutos, nós estamos mostrando esse acidente que aconteceu hoje de manhã, aqui no município de Canoas, na Grande Porto Alegre. Olha o estado que ficou o veículo, por quê? Porque pegou mais o lado direito, né? Deste Gol, mais a parte dianteira direita. E chama a atenção porque os 2 ocupantes morreram, né? Estariam sem o cinto, mesmo com o cinto, o choque foi tão forte assim que causaria um possível traumatismo, a morte instantânea naquele momento. É difícil da gente, né, aqui descobrir, logicamente, a polícia, a investigação pode apurar isso aí. O fato é que vai direto contra esta árvore, Guilherme. Glauco, o que chama atenção, assim, claro, não é um carro novo, ele não tinha airbags, e eu tô te dizendo aqui porque, assim, eu não acredito que esse veículo aí tenha airbags, e com certeza isso aí, claro, favorece a gravidade do acidente. Mas ainda assim, a gente já viu outros acidentes que aconteceram não terem esse reflexo de terem as 2 mortes. Então, uma das hipóteses para esse caso é justamente que os 2 estivessem sem cinto, porque acontece aí um movimento do pescoço projetado para frente e depois ricocheteado, né, para trás contra o banco. Então, no momento em que ele bate a nuca no encosto, aí sim a gente pode ter um problema mais sério no corpo e possivelmente pode ter sido isso que aconteceu. Às vezes nem é a velocidade, é a forma com que tudo acontece. Então tá, muito obrigado. É um pecado realmente, né? Uma tragédia, mais uma do trânsito que a gente tem que mostrar aqui. E, infelizmente, 2 pessoas morreram. 12h, 14 minutos do dia 3. Não seria dia 1º de abril? Também não, né? Mas olha o que eu vou dizer pra você aqui. Tem gasolina mais barata. Não é o dia da mentira. Não, você ouviu bem. É dia 3 de dezembro e a gasolina tá mais barata. Parece que o preço tá caindo aqui em Porto Alegre. Eu demoro a acreditar. Só se o Lucas Abate me mostrar. Na prática, onde está escrito que a gasolina baixou, que o combustível está mais barato? Ou isso aí é uma miragem? O que está acontecendo, Lucas? Me conta. Glauco, passei por um posto, vi não pode ser, passei no segundo, será? Vou no terceiro para garantir.
E olha só, R$6,99. Não, só um pouquinho, porque tá difícil comum. de enxergar, porque é um luminoso. Tem certeza? 6 e o quê? Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos mostrar na bomba, vamos mostrar na bomba, aqui ó. Aqui, ó, Jefferson tá comigo. Ficou mais fácil? Não, aí piorou, né? Aí ele não consegue enxergar. 7 no final ali. 997, rapaz. R$6,99, Glauco. Me traz um eu pouco. não imaginei que isso ia acontecer. Eu tô botando uma garrafa PET aqui pra ti, Glauco. Eu não imaginei que isso ia acontecer tão cedo. Eu realmente não imaginei que a gente ia noticiar uma diminuição no preço da gasolina, mas caiu. Era 7,19, ainda tá 7,19 em vários postos aqui de Porto Alegre, mas nesse eixo aqui, Nonoai, Teresópolis, Cavalhada, esse eixo da Zona Sul, parece que caiu o preço. Então, o pessoal da Zona Sul passa aqui, ó, Teresópolis, Avenida Teresópolis, tem a Nonoai, tem a Cavalhada, vários postos com esse valor de R$ 6,99. Lucas, Glauco, vamos ver aqui, ó, vamos ver. Oi. Deixa eu te interromper, só uma parte. Não foi na Zona Sul que a gente teve problema com aquela fiscalização de um possível cartel? Porque o combustível estava alto e agora na Zona Sul está mais barato? Será que tem alguma... Bom, depois você explica. Continue. Vamos ver como é que os motoristas estão reagindo a isso, tá? Vamos ver aqui, a gente não combinou com ninguém, mas deixa eu ver esse motorista aqui. Oi, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Chegou aqui, viu o preço mais barato, acreditou? Cara, eu vou passar, por favor. Tá bom, muito obrigado. Não quer falar. Não, eu acho que tem gente até que nem acredita. Vamos dar a volta aqui. O senhor abasteceu? Não abasteceu. Hoje tá complicado. O pessoal não acreditou, Glauco. Claro. Dá pra ver. Não. R$6,99, o pessoal não acreditou. Deixa eu ver com essa moça aqui. Vamos ver se ela fala com a gente. É cenográfico, pessoal. Isso aí é tudo mentira do Lucas. Não baixou o preço, não. A gente tá ao vivo aqui no SBT. Viu o preço mais barato aqui? Se assustou, acreditou no valor? Eu vi que já tem uns postos pra lá também que já estão com o preço mais barato, daí já aproveitei pra colocar, né? Vai saber se amanhã vai estar esse mesmo valor, de repente já tá mais de novo. Mas no primeiro momento até tomou um susto. Sim. Me assustei com a baixa, porque a gente tá acostumado com ele só subir, né? Olha, Glauco, o susto que todo mundo leva. Vamos ver aqui na bomba como é que ficou, ó. Ela colocou a gasolina comum, né? Que tá R$6,99. Claro, vamos lá, Glauco. R$100 deu 14 litros e praticamente 300 ml. Claro, não é muita coisa, mas se a gente considerar que estava R$7,19, ela já ganhou aí pelo menos uns 200, 300 ml nessa economia. Então é isso, os motoristas estão aproveitando da Zona Sul. Tem que fazer o cálculo, de repente alguém que mora um pouquinho mais longe, fazer um cálculo, eu fiz aqui rapidinho na calculadora. Manda. Por exemplo, vai encher o tanque, tá? 45 litros. Vai colocar a R$7,19, vai dar 325 litros. A R$6,99 vai dar R$313. Dá aí entre R$10 a R$12 de desconto. Então tem que fazer o cálculo, se vale a pena fazer esse deslocamento, se vale a pena vir até aqui, se espera mais um pouquinho para ver se baixa mais, se baixa menos. Mas é já uma vantagem para o consumidor. Até o microfone do Lucas Abate não acreditou nisso que ele está trazendo. O microfone ele cortou por conta própria, porque não pode ser. Não. Gente, 12h19, o Lucas Abate está aqui na Zona Sul de Porto Alegre, mostrando que baixou o preço da gasolina. E agora, eu calculei em cima dos R$100 que essa moça colocou ali, ó. Gasolina a 7,19, que era uma coisa muito comum, aí daria 13 litros, não daria 14 litros. E a 6,99, como está sendo praticado aí, claro que é quase 7, né? 6,99, 7. Vai dar 400 ml a mais, tá? Não é muita coisa, mas é sim. Soma um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quem tem tanque 6 maior... quilômetros mais ou menos, Glauco. Já dá uma diferença, sim, senhor. E vou te dizer o seguinte, esses 10, 12 reais que o Lucas falou ali naquele cálculo anterior que ele fez, gente, nos dias atuais, compra bastante coisa para quem precisa. Você vai dizer, não, 10 pila não compra nada. Compra sim. Para quem precisa, acha e compra, Lucas. Acha e compra, Glauco. E vamos converter em gasolina. 10, 12 reais em gasolina é 1,5 litro, quase 2 litros a mais. Então,
é um desconto, digamos assim, considerável. Claro, não fica nem perto do que era lá no início do ano, que chegou a R$ 5,00, R$ 5,19, ou no ano passado, no início da pandemia, que tinha caído até abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,20, mas considerando que estava a R$ 7,19, tem uma tendência, inclusive, de alta, muitas vezes, o tempo todo crescendo, é preço de pauta que sobe, é preço do insumo, é preço do álcool, enfim, tudo sobe. Considerar que caiu 20 centavos a gasolina, realmente dá para o pessoal começar a se animar um pouquinho mais. Cuidado da buzina aí, tem um cara buzinando aí, daqui a pouco ele te pega Não, é aqui, ó. Só para terminar, Lucas. É aí. Qual é o Papai Noel? Qual é o motivo mesmo para reduzir o valor? Tem alguma coisa a ver com fiscalização, será? Não? Aí eu deixo para vocês, Glauco. Assim, a Petrobras não anunciou nenhuma redução recentemente. Inclusive, desde o início do ano vem anunciando acréscimo em cima de acréscimo, só aumenta o preço. Agora, o que aconteceu nos últimos dias aqui em Porto Alegre envolvendo a gasolina, a gente sabe, a gente trouxe as informações aqui. Não tem confirmação se são fatos relacionados, mas aconteceu recentemente essa operação de uma combinação de preços de gasolina que está em investigação. E desde então, os preços caíram em vários postos de Porto Alegre. E deixar bem claro, deixa aí para o Ministério Público fazer essa averiguação. Não, e deixar bem claro que esse posto que o Lucas está, não quer dizer que faça parte do esquema, inclusive porque muitos donos de posto eram obrigados, coagidos. E eu sei que levantou a mão ali o homem gasolina, que é o Gui. Era exatamente para reforçar isso, porque o Ministério Público não atribui ainda, como disse o Lucas, uma coisa a outra. Claro. Mas afirma que pode ser. E é claro, né, o Lucas está em algum posto, não é, tipo assim, a gente não está dizendo que ninguém está envolvido. Mas assim, houve essa operação ainda no início da semana, havia inclusive até alguns áudios em que os apontados aí como integrantes desse suposto cartel estariam combinando o preço e obrigando, coagindo motoristas, aliás, donos de postos. Então, o próprio Ministério Público ainda não tem essa confirmação, mas afirma que sim, pode ser um reflexo dessa ação que foi realizada no início da semana. E que baixe mais. Muito obrigado, então, por enquanto, Lucas. Olha, eu ia fazer um pedido de Natal. Papai Noel, me traga aqui uns 20 litros. Agora que baixou, me traz uns 40 de gasolina. Pode ser? Uns 10 quilinhos de carne. Que é isso que o pessoal está pedindo de Natal, né? Fazer o quê? 12h22. Lembrando que a gente vai até 1h da tarde. Tem muita coisa ainda do julgamento da Boate Kiss. Nós vamos voltar ao vivo daqui a pouco lá ao Fórum Central de Porto Alegre. Aqui imagens ao vivo deste momento do que está acontecendo no julgamento. A promotora, neste momento, Lúcia Calegari, está falando. Vamos ouvir. Nós conferimos os extintores antes de abrir a boate. Nós estamos conferindo e nós estamos com um extintor que não está funcionando. Nós estamos com um extintor que está sem lacre. Lhe chamaram? Não lembro. Não lembro. Porque nós somos em, vamos dizer, 3, assim, pode ter acontecido num tempo desse de ter ido outra pessoa. Mas eu não lembro. Mas ao senhor chamaram? Não. Ao senhor, não? Não. E é possível visualmente olhar um extintor e saber se ele foi tirado o lacre? Sim. O que mais que é possível ver visualmente? Qual que é o checklist de um extintor? Como é que um proprietário de um estabelecimento, como é que a gente pode olhar e saber esse extintor está apto? Em condições. Em condições. O reloginho no verde. Relógio no verde. O reloginho no verde, o manômetro no verde, vamos dizer assim. O reloginho se chama, só para que os jurados... Manômetro. E no local que foi estipulado ali, né? E o que mais? O local? Lacre. E o lacre? E o lacre. Essas 3. E o que mais? Validade também? A validade ali, depende de cada empresa, tem o seu tipo de validade ali para visualizar mais fácil. Isso também fica exposto. Isso qualquer leigo. Selo do Imetro ali, tudo também. Selo do Imetro. Mas isso qualquer leigo pode ver. Pode. Isso não precisa, eu quero lhe dizer o seguinte,
O seu olhar não vai ser o mesmo olhar que eu tenho. Eu sou leiga. O seu olhar vai ter especificações de letra A, B, C, vai verificar se é posse. Lembrando que este é o segundo depoimento do dia, desse terceiro dia do julgamento da Boate Kiss. A previsão de que 4 depoimentos sejam realizados hoje nesta etapa de julgamento. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações a respeito do dia de hoje, do que aconteceu também ontem com a Gabi Lerina lá do Fórum Central. E um caminhão irregular e cocaína foram apreendidos em 2 ações da Polícia Rodoviária Federal no sul do estado. Vamos ao giro de notícias de hoje. 1,2 kg de cocaína estavam sendo transportados em um carro na BR-116 em Jaguarão. O Clio, com placa de Canoas, estava levando a droga para a fronteira. Um homem de 30 anos dirigia o veículo e foi preso. Ele não tinha antecedentes e disse que receberia R$2.000 para transportar o entorpecente. A cocaína estava escondida na forração do carro. Um caminhão bitrem com combustível foi apreendido na BR-392 em Rio Grande. Ele transportava 32 toneladas do produto sem licença. O motorista apresentou licença para placas que não estavam cadastradas. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal. 2 homens foram presos pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar na região de Santana do Livramento. Um deles dirigia uma Duster e transportava um javali abatido, mas sem autorização para manejo de fauna. O outro estava em uma picape com armas sem documentação de posse. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal. Uma revenda de gás foi alvo de uma operação da polícia em Canoas, na região metropolitana. 10 botijões e 3 liquinhos foram apreendidos. O local não tinha autorização para vender GLP. O dono do estabelecimento vai responder por crime contra a ordem econômica. Há pouco nós vimos aqui no Giro de Notícias Santana do Livramento e nós continuamos na fronteira. Flagrante de acidente que vem da fronteira, mais especificamente do outro lado. O motorista chegou a fugir do local e quem conta melhores detalhes é o Guilherme Roquete. Guilherme, que passou? Hã? Bueno, es para hablar... Não, desculpa. Vamos de novo, vamos recapitular. Vamos lá, que o assunto é muito sério. Olha ali, ó. Ô, Glauco, olha só, essa cena aí, ela aconteceu exatamente ali nas ruas da linha divisória. Eu até quando vi, eu fiquei pensando, mas como assim tem uma avenida com 2 ruas de 2 mãos? Mas aí me dei conta, então, que era lá em Livramento e que lá sim tem, né, as ruas na linha divisória com um canteiro no meio e 2 de 2 mãos. Essa EcoSport, ela estava no lado, então, uruguaio e acabou fazendo a conversão para a esquerda justamente no momento em que vinha o motoqueiro, quando, então, o carro foi atingido. E o carro, essa caminhonete, ela foi em fuga para o lado brasileiro, lá de Rivera. A gente está vendo aí as imagens cedidas pelo portal Sentinela 24 Horas e justamente por isso a gente entrou em contato, então, lá com a Brigada Militar, lá de Santana do Livramento, que informou que está trabalhando ainda para tentar investigar e localizar o motorista desse carro que acabou se envolvendo nesse acidente e tudo isso junto com a polícia lá de Rivera, porque como o caso aconteceu no Uruguai, o motorista fugiu para o Brasil, então envolve aí as 2 cidades. Eles já têm os dados do veículo e é uma questão de tempo agora para poder localizar ali, me parece que é uma EcoSport azul, né, que acaba então em fuga indo para o lado de Rivera depois de ter cortado a frente desse motoqueiro e ter sido atingida. Esse caso, Glauco, ele aconteceu então na última sexta-feira, as imagens estão repercutindo agora lá na região de Santana do Livramento e justamente por isso a gente está divulgando aqui, porque as 2 polícias, tanto uruguaia quanto brasileira, estão procurando por essa caminhonete aí. Vamos dar uma olhada. Ô, Gui, não sei se você conhece ali aquela região na fronteira. Sim, conheço. Que o Guilherme é lá de Jaguarão, né? Mas logicamente nós estamos falando aqui de Rivera e Santana do Livramento. Meu pai é natural de Rivera, então tem parente lá, então conhece bem. Rivera, tio do meu pai, tudo lá. Eu sempre tive medo de andar nessa avenida aqui, especificamente, porque é o seguinte, às vezes é difícil de entender. Na mesma rua, o vai e o vem, só lembrando que de um lado é uma rua do Brasil, do outro lado do canteiro é uma rua do Uruguai. E eles ali se entendem, até porque eles já estão acostumados, teoricamente, a andar daquela forma ali e tal. Mas eu sempre tive medo. Agora, dá para ver aqui que há uma certa imprudência, que há uma negligência, logicamente, que o motorista, além de ser envolvido nesse acidente, ele, vazou, deu no pé, o que não pode, logicamente. Agora, presta atenção na imagem, Gui. No momento do choque, vamos ver aqui agora, olha aqui. Olha como freia esse motociclista, porque a moto ela abaixa a parte da frente, um risco tremendo, porque quem anda de motocicleta sabe que você frear
com o freio da frente é um risco danado, porque ela perde o centro, você tende a empinar, né? É uma peripécia, inclusive. Mas no desespero, freia do jeito que dá. Talvez ele tenha freado com freio de pé, que é a roda de trás, o freio de mão ali, tentou segurar de qualquer jeito, mas não deu. Olha, ele bateu de frente e pelo andar do carro, ele não estava assim tão devagar. Eu acho que ele queria aproveitar para entrar antes ali e vir em certa velocidade, já considerável, inclusive, o que piorou o choque. Exatamente, porque daí o que o motorista tentou fazer? Tentou aproveitar aquele instante para fazer a conversão à esquerda no momento em que, antes da passagem da moto. Agora, Glauco, isso que tu falasse aí da questão de frear a moto com a frente, realmente, olha, em dia de chuva é a coisa mais insegura que tem, ainda mais quando a moto é dessas novas aí, que tem o pneu liso. Então, a gente vê essa colisão aí lá em Santana do Livramento. O condutor dessa caminhonete, uma EcoSport azul, está ainda sendo procurado pelas duas polícias, tanto brasileira quanto uruguaia. Pois é, e aí tem aquela questão, vai fugir, vou me livrar? Não vai se livrar. Não vai se livrar porque está tudo registrado em imagem, as pessoas sabem quem é quem acaba se envolvendo nesse tipo de acidente, enfim. Talvez o desespero tenha respondido por essa atitude desse motorista de ter fugido, mas enfim, tem que apurar, né? Exato. Não pode. Muito obrigado, Gui. Vamos lá. 12h31, você que está já almoçando, se preparando para almoçar, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos até 13h. E lembrando que depois do SBT Rio Grande, nós temos live no SBT News a respeito do julgamento da tragédia da Boate Kiss. Sempre com as nossas equipes no Fórum Central, com um convidado especial sempre nos ajudando a entender essa dinâmica, tudo o que está acontecendo no tribunal. Olha, amanhã foi quentíssima, tá? Inclusive o juiz ameaçou tirar um dos advogados lá desse local onde está sendo realizado o júri, lá do tribunal. E uma operação integrada das polícias civis aqui do estado e de Santa Catarina prendeu 3 suspeitos pelo desaparecimento de uma mulher na praia de Jurerê Internacional, lá no estado vizinho. Lucas Abate tem os detalhes. Nos conta, Lucas. Pois é, Glauco, esses 2 homens e uma mulher foram presos em Canoas. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de uma jovem, a Amanda Albach, de 21 anos, lá em Jurerê Internacional, durante o feriadão da Proclamação da República. Essa jovem desapareceu, ainda não foi encontrada. Ela, que era natural do Paraná, foi até Florianópolis. Esse trio também aqui do Rio Grande do Sul foi até lá, se encontraram numa festa e desde então ela não foi mais localizada. Então as investigações chegaram nesse trio, que vão ser ouvidos a partir de agora para tentar descobrir o paradeiro dessa jovem. Vamos ouvir o que disse o delegado responsável por essas prisões. Saído de Canoas, teriam ido passar uma temporada, um período ali em Imbituba, e talvez ali naquele momento que ela acabou desaparecendo, né? Eles tentaram fugir no momento correndo ou ingressando também no veículo, tanto é que a viatura teve que abordá-los, né, com o veículo já em movimento. 12h33, mais um caso daqueles que a gente fica preocupado, porque é uma jovem, 21 anos, com tudo na vida para viver. Nós mostramos ontem o desaparecimento, né? Na verdade, o corpo foi encontrado da menina, aquela em Restinga Seca, e o drama da família, a gente fica imaginando também o drama da família e isso que está posto ali nessa frase que está na sua tela. A polícia acredita que a Amanda já está morta. Lucas, todas as evidências então levam a crer nesse sentido, né? E um dos objetivos dessa prisão, da investigação, é que os presos apontem o paradeiro, se a Amanda está viva ou morta, e se está morta, que é a hipótese mais provável no momento onde foi escondido o corpo. Mas até o momento, Glauco, eles apresentaram versões diferentes para o caso. Vamos ouvir novamente o delegado. A autoria, então, a gente, pelo menos lá com a investigação de Santa Catarina, acabamos chegando bem próxima da autoria. A dinâmica, mais ou menos, também está esclarecida, e o que falta é a motivação. Eu ressalto que lá no momento que eles foram presos, cada um conta uma versão diferente, né? Então isso acaba dificultando, por um lado,
mas por outro lado também ajuda, porque a gente vê que são conflitantes as versões deles. E é por isso que eu admiro tanto o trabalho da polícia, dos investigadores, né? Todo esse processo que aponta contradições e que, se Deus quiser, vai chegar a um resultado para este caso aí. Muito obrigado, Lucas Abate. E olha só, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, aquela velha história do sextou. Ah, vamos dar uma aliviada, vamos dar uma descontraída, vamos de notícia boa. Sim, tem notícia boa também. Por exemplo, foi inaugurada nesta quinta-feira, em Canela, mais uma unidade das lojas Havan aqui no estado. Confere. Depois de muita espera, finalmente os canelenses têm uma Havan para chamar de sua. A mega loja de 10 mil metros quadrados foi inaugurada nesta quinta-feira às margens da estrada entre Gramado e Canela. Itens para casa, perfumaria, brinquedos, eletroeletrônicos e moda para todos os gostos fazem parte de um mix de mais de 350 mil itens oferecidos aos consumidores. É uma loja que veio para agregar, uma loja que tu vem e tem tudo. Os preços são bem válidos, bem bons. Além dos preços, as condições de pagamento facilitam a vida dos clientes, que já fizeram fila no primeiro dia de funcionamento para fazer o cartão Havan. Além das compras, uma praça de alimentação diversificada completa o passeio. E vem mais novidades pela frente, com a inauguração de 4 salas de cinema em junho do ano que vem. O nosso sonho sempre era colocar um pé em Canela ou Gramado. Então a Havan está dando um presente de Natal, geração de emprego, desenvolvimento e alegria. É nesse o Brasil que eu confio, é esse Brasil que eu quero. Legal, eu falei em sextou, em alegria, passei por um monte de gremista aí e sabe aquele sorriso assim, ó? Ganhou, o Grêmio ganhou do São Paulo, aquela história que poderia ser rebaixado, não foi, só que tem um gremista que tá aqui. Porque a situação ainda é complicada, daqui a pouco tem esporte, a gente vai mostrar. 3-0, teve um golaço na arena, meu amigo. Bom, daqui a pouco. Olha só, preste atenção neste rápido recado do André Har. Ei, quer cuidar do seu sorriso? Preste atenção neste recado importante da Sorri Fácil. Boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Isadora Kozlovski e hoje estou aqui para falar com você, que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 6 e 11 de dezembro, no sábado, dia 11, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E como é? E continuamos nessa vibe de sexta-feira, nesse astral, porque afinal de contas a gente vai para Gramado de novo. Onde está ele, o Marcelo Chemali, que tem um convidado bem especial. Chema! Exatamente, Glauco Paza. Boa tarde mais uma vez, meu amigo. É no clima desse sextou que a gente faz a grande estreia hoje do estúdio de Natal do SBT aqui em Gramado. Nós estamos na Avenida Borges de Medeiros. Aqui ao meu lado, o André Har, sempre presente. Abraço, no André. SBT Rio Grande. Lá à frente, a rua coberta. Abraço pro André. Volta na segunda-feira. A rua coberta ali, estamos ao lado do Palácio dos Festivais. Muito movimento aqui em Gramado nessa sexta-feira, nesse dia de estreia. Viu, Glauco Paza? E aqui, meu amigo, a nossa árvore de Natal, a nossa colega Patrícia Abravanel aqui também marcando presença. Todo respeito. Com a família que comanda o Grupo Silvio Santos. Com todo respeito. Agora eu quero saber o seguinte de ti, Glauco Paza. A árvore está aqui. O teu pedido para o Papai Noel já foi encaminhado, meu amigo? Eu já mandei alguma coisa, tá, Chemali? Eu pedi, entre outras coisas, gasolina e carne. Vamos ver se ele atende, tá? Tem um outro pedido que eu acho que tu vai fazer para ele, né? Que o Grêmio permaneça na Série A, né, Glauco? Ah, mas aí vão dizer que eu sou gremista. Eu quero que todo mundo esteja bem, Chemali. Sempre em alta, né, meu amigo? É, claro.
Exatamente, manter a dupla Grenal em alta, é isso que todos os gaúchos querem, nós que fazemos esporte também desejamos isso. Tá aqui imagens do Paulo Garavelo, a gente tem aqui a Praça da Igreja São Pedro, lá ao lado a Rua das Renas, a rua toda ela decorada com decorações de Natal, a cidade está muito bonita, né? O Natal Luz está aí desde o final do mês de outubro, vai até o dia 30 de janeiro, a 36ª edição do Natal Luz. E esse estúdio de Natal, Glauco Paza, ele só acontece com o patrocínio master de O Boticário, e um apoio fundamental da Gramado Tour, também do Museu do Festival do Cinema de Gramado, que é esse espaço onde nós estamos aqui, e também do Hotel Pousada Bloomberg, que fica aqui na cidade de Canela, aqui do ladinho, dá todo o apoio para a nossa equipe. Já já a gente vai continuar mostrando um pouquinho do nosso estúdio aqui. Agora, antes eu tenho um convidado especial. O prefeito aqui de Gramado, Nestor Tissot, do Progressistas, prefeito que já foi 2 vezes prefeito da cidade, vice-prefeito. Tem aqui, a gente conversava antes, mais de 40 anos de vida pública aqui na cidade de Gramado, vai falar sobre as melhorias, a estrutura que a cidade apresenta. Exatamente, e a estrutura que a cidade apresenta para receber os turistas. Boa tarde, prefeito, uma honra conversar com o senhor. Boa tarde a quem nos acompanha pelo SBT, uma alegria tê-los aqui conosco. Como tu disseste, a nossa 36ª edição do Natal Luz, o maior evento de Natal do Brasil, construído aqui por essa cidade pequena de 36 mil habitantes, mas corajosa, audaciosa com seu povo, né, empreendedor. E temos aí inúmeras atrações turísticas ao longo do ano, que fazem com que o turismo ele cresça, se desenvolva, seja equilibrado durante o ano todo. De nossa parte, procuramos sempre manter uma cidade florida, limpa, organizada, acima de tudo segura na parte física e segura também na parte da saúde, né? Então, é tudo que o turista procura, né? Uma segurança num passeio, numa viagem que ele porventura irá fazer. Exatamente, prefeito. Agora, prefeito Glauco Paz, o Guilherme Roquete, que nos acompanham aí no SBT Rio Grande, no estúdio em Porto Alegre, a gente conversava da taxa de imunização aqui da cidade, a população adulta, viu, Glauco Paz? Sim. Mais de 97% dos gramadenses estão imunizados com o esquema vacinal completo, e por isso, por conta dessa alta taxa de imunização, a questão do passaporte vacinal para os espetáculos do Natal Luz, né, e todos os espetáculos que acontecem aqui na cidade de Gramado não é mais obrigatório, assim como acontece em Porto Alegre. Gramado também não exige mais o passaporte vacinal. Isso traz uma tranquilidade maior, porque realmente a questão sanitária é importante aqui, né, prefeito? E a cidade preparada para receber milhares de turistas de todo o Brasil, prefeito. Com certeza, desde o início da administração, que se iniciou com um problema seríssimo do Covid, né? A gente procurou, com todas as forças aí da cidade, na área da saúde, procurou dar esse atendimento a todas as pessoas que precisavam, através do hospital, da nossa área do município. E hoje chegamos num número aí baixíssimo de contaminados, praticamente zero. O índice de vacinação atingindo mais de 97%. A cada semana estamos imunizando mais e mais pessoas. E isso nos deu agora uma tranquilidade nesse momento da dispensa do passaporte vacinal, através dos protocolos do governo do estado. Então nos dá essa tranquilidade, essa segurança para nós e para quem visita, né? E que quer assistir aí os grandes espetáculos do Natal Luz. Exatamente. Que legal. Glauco, eu vou pedir para o Garavelo mostrar aqui ao lado, né, a questão dos totens. Aí eu levei 10 anos. Olha que cara bonito aí também, totem, olha aí. Viu, Glauco Paza? Mas eu tô do lado do ratinho, né, meu amigo? É o ratinho e o ratão. Tô do lado desse comunicador, nosso colega, nosso parceiro Carlos Massa, o Ratinho. Tá aqui, toda a nossa turma tá chegando. Eu sei que vai chegar a sua vez de subir a serra. E a gente vai falar das atrações do Natal Luz, 36ª edição do Natal Luz. E além aqui do estúdio de Natal do SBT, nós temos também lá na Expo Gramado, né, toda a estrutura, um instagramável, ou seja, o pessoal pode tirar foto com os totens, com todos os nossos comunicadores, postar no Instagram, postar no Facebook, fazer toda a divulgação. E o festival, né, o Natal Luz, ele tem programações diárias, muitas programações gratuitas, e também tem a Vila do Papai Noel.
Noel, o Nativitatem, que são espetáculos belíssimos. Esses precisa comprar o ingresso, mas é só entrar no site do Natal Luz, super fácil adquirir o ingresso e subir a serra, poder curtir essa energia, essa magia do Natal. A cidade está belíssima, realmente um convite especial. E o Papai Noel não vai estar hoje com a gente, mas com certeza ao longo da nossa programação de Natal aqui na cidade de Gramado, o Papai Noel vai estar presente, aí levando toda essa magia, toda essa esperança que representa o Natal. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo muito a presença do prefeito Nestor Tissot, desejando toda a sorte e todo o sucesso nessa administração, prefeito. Obrigado. Muito obrigado. Aí a todos e os telespectadores que se façam presente em Gramado. A cidade está maravilhosa. O nosso povo, como é característico, é um povo acolhedor que vos receberá com muito carinho. Uma gastronomia diversificada, hospedaria das mais variadas acomodações, enfim, uma cidade preparada para vos receber. Um abraço a todos. Muito obrigado. Para encerrar, Glauco Paz, vamos reforçar que isso aqui acontece com o patrocínio de O Boticário, o apoio da Gramado Tour, o Museu do Festival de Cinema de Gramado e o Hotel Pousada Blumenberg. Eu vou ficando por aqui. Logo mais, no segunda edição, a gente se vê ao vivo às 7h20 da noite. Grande abraço para ti, Glauco Paz, a Guilherme Roquete e toda a turma aí de Porto Alegre. Muito obrigado, Marcelo Chemali. E quando eu subir, eu quero no mínimo um casaco parecido com esse aqui, tá? Para ficar à altura do espetáculo que a gente vai ter e já está tendo na Serra Gaúcha. Muito obrigado. Tá combinado então. Lá em Gramado, Canela, aquela região das Hortênsias, maravilhosa aquela região. Olha só, 12h46, a gente vai dar um rápido intervalo, mas daqui a pouco, sabe que o Grêmio venceu? Venceu o São Paulo, meu amigo, e teve até golaço. Rapaz do céu, você não perde por esperar. Uma baita vitória tricolor. Será que dá, hein? Daqui a pouco a gente fala, até porque o próximo confronto é com o Corinthians. E o outro assunto que nós vamos abordar também, logicamente, é a tragédia da Boate Kiss, o julgamento que está acontecendo no Fórum Central de Porto Alegre, que a Gabi está acompanhando, né, Gabi? É isso, Glauco. E depois do intervalo eu vou trazer, olha, outra confusão por aqui, viu? Neste momento, pausa para o intervalo e no retorno eu vou contar para vocês o seguinte. O depoimento do Gianderson Machado da Silva, que é da empresa de extintores de incêndio lá da Boate Kiss. Sabe o que aconteceu com ele? Passou de testemunha para informante por causa de um tweet, de uma mensagem publicada nas redes sociais da filha dele, minutos antes dele estar aqui fazendo o depoimento. É confusão, é depois do intervalo. Meu Deus, a gente já volta. E tem torcedor que foi à arena, sim, porque está liberada a volta do torcedor, com a maior confiança do mundo. Será? Vamos ver. Eu não consigo nem fazer abertura bonita pro nosso arquibancada Grenal. Porque pré-jogo já tem que fazer o quê? Ficar secando o Bahia contra o quase campeão Galo. Tá jogão disputado e a gente tá aqui, ó, se arrumando pro jogo, mas tem que ficar de olho nos outros adversários, porque infelizmente não depende só do Grêmio para se salvar desse rebaixamento. Vem comigo para mais uma arquibancada Grenal. Que alívio, torcida, que alívio! Lateral fazer isso? Não, tá tudo pra nós, tá tudo pra nós. Será? Não é possível. Que gol foi esse? Eu não tenho nem reação pra esse gol sensacional. Festa linda da torcida que tá lá na arena, representando todos os gremistas que não puderam estar lá. Eu, lesionada, não pude fazer o arquibancada Grenal pertinho de vocês, mas se tudo der certo, na próxima quinta estaremos lá contra o Galo, salvando o Grêmio do rebaixamento.
Mari tava na arquibancada fofinha, mas tinha 9 mil que estavam lá encarando o jogo no estádio, Schenck. Tive que rir, né, Glauco? Porque você chamou justamente o torcedor que não foi na Mas, enfim, boa tarde a todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos para os melhores momentos. Porque, Glauco, eu quero que você preste atenção num detalhe. O jogo podia ter sido bem mais, né? Foi 3, verdade. E o São Paulo agradece aos céus. Olha o Miranda salvando essa bola aí do Thiago Santos, Não, mas por tinha exemplo. todo gol na frente, ele foi bater no Miranda. Depois teve Diego Souza cabeceando pra fora. O Grêmio criou e o Grêmio jogou uma partida que... Eu vou responder a pergunta que tá ali, ó. Melhor atuação do ano? Sem dúvida. Certo? Certo. Não, sem dúvida nenhuma. Pelo lado do Grêmio, sim. E talvez tenha sido uma das piores do São Paulo. Isso é verdade. O São Paulo bastante Grêmio não tem nada criticado. a ver com isso. Olha, tá pegando fogo lá pro Rogério Ceni, né? Tá feia a coisa. Deus Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso. Olha o Thiago Santos, Glauco, quase que ele faz um golaço também. Olha isso. Tá, mas aquele gol foi o Jonathan Robert, Qual né? deles? Que fez O último? O último, né? Foi o Jonathan Robert. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Esse é o primeiro do Thiago Santos. Depois o segundo foi... O segundo foi do... O segundo foi do Diogo Barbosa. Rapaz, foi tão bizarro esse gol, porque olha o Diogo Barbosa, que é um cara que ninguém lembra que tá no Grêmio, fazendo gol de direita. Ele é canhoto. Não fala esse negócio de direita, esquerda, que sabe que sempre tem alguém que fala de política. Mas olha aí, olha o que você falou. Olha o que fez o Jonathan Robert. Ele tem, acho que são 2 gols no Brasileirão, e os 2 são golaços. Ele marcou um golaço de fora da área contra o Bragantino, e ontem fez o gol que só o Pelé não fez, né? Porque todo mundo fez. Não, o Pelé seria para a parte de cá da linha intermediária. Mas você não pode tirar o mérito do cara. Não, mas foi bonito. Não, foi um baita de um gol. Seu corneteiro. Não sou. Tá, e daí? Corinthians. Hã? Corinthians vai bem. Grêmio ganha ou não? A pergunta do 1 milhão, ele quer que eu responda. Deixa eu pensar. Segue aí por enquanto. Tá, vamos pensar enquanto isso, porque eu quero que você preste atenção nas falas do presidente Romildo Bolzan, do vice de futebol, Denis Abrão, e do técnico Wagner Mancini. Não tá morto quem peleia. Esse é um ditado gaúcho. E nós vamos para o jogo contra o Corinthians fazer uma verdadeira peleia. Coisa de gaúcho, né? Duelo. Coisa de time forte, coisa de homem. O Grêmio não vai cair. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A torcida do Corinthians pode ter uma vontade. Agora, do outro lado, tem um clube. Nós sabemos que 90 minutos vale a nossa vida ou as nossas vidas. Como é que é? A chula? Tô dançando a chula, não tá morto quem peleia, mas galetinha, vamos mostrar a classificação, porque eu quero que o torcedor gremista entenda que tá difícil ainda, Glauco, tá difícil a situação ainda. Não tá no maravilhas. Hoje tem Atlético Paranaense e Cuiabá. O Grêmio provavelmente, vamos lá, acho que o Grêmio torce pra quem? Pra quem sabe o Atlético Os dois vencer. perderem. Não vai dar. Quem sabe o Atlético vencer pro o Cuiabá tá numa fase terrível. Já são 2 derrotas seguidas. O Atlético Paranaense tem a chance de jogando em casa. O Bahia que se complicou também, né? Perdeu em casa pro Galo. Mas o Atlético Paranaense decidiu a Sul-Americana, tá aí na Copa do Brasil e olha só a situação, pois é, né? Na hora do mata-mata eles foram muito bem, mas nos pontos corridos... Olha, inclusive, a gente falou do Bahia, podemos rodar os gols do Bahia e Galo, né? Porque foi um jogaço, Glauco, que jogo incrível. O que é isso? Isso aí é sonorização, é alguém que tá botando lá. Sim, foi o nosso sonoplasta, né? Primeiro gol do Bahia do Luiz Otávio, depois do Gilberto. Em 5 minutos, eu quero que vocês vejam ali no tempo, olha, 26, pênalti pro Galo, tá? No minuto seguinte, o Hulk foi lá, 2-1. Tava 2-1 ainda, o Galo não era campeão, precisava ganhar. Aos 28, olha o que o Keno fez. Tirou o zagueiro, pimba, 2-2. E aos 32, o Keno também livre, 3-2, o Galo campeão brasileiro. Depois de 50 anos, o Galo estava começando na televisão quando o Galo era campeão brasileiro, né, Galo? Eu era um pintinho ainda. Ali a festa em BH. Hoje pela manhã, o Galo já em BH Que saudade quando isso acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Ó, Grêmio e Inter, olha essa imagem aí, rapaz. O jejum tá grande, né? O jejum da dupla Grenal tá grande no Brasileirão. Mas só te mostrar um negócio, você viu que deu uma polêmica ontem, sem querer, assim, longe de mim, querer polemizar. Grêmio ganhou de 3-0. Mas você viu o que o Douglas Costa mandou? Mas vamos botar aquilo? Mas tem que... borraram. Borrou ali, ó. Tá. Vocês que estão achando que eu tomei o 3º amarelo porque que eu forcei? O juiz, no final da conversa, me autorizou a sair por ali. E quando eu virei as costas, o próprio me deu o cartão. Ele tá reclamando porque ele levou o 3º amarelo, a gente tem as imagens,
ele está suspenso contra o Corinthians nessa decisão. Ele está suspenso, ele não vai poder jogar. E o torcedor ficou pé da vida porque, pô, é a maior contratação do Grêmio no ano. É o salário mais alto. E ele tá fora de novo. Antes estava fora por lesão e agora tá fora por suspensão. E muita gente ficou falando, tomou o amarelo de propósito para não jogar essa decisão. Ele ficou pé da vida também, né? E não é só uma decisão, pode decretar, infelizmente, pode decretar o rebaixamento. É verdade. O Grêmio teve uma epopeia contra o São Paulo, mas pode dar tudo errado ainda. Então, é que do outro lado lá, eles estão armando um fuzuê para derrubar o Grêmio. Você viu que tinha até coroa de flores já na torcida lá, o Corinthians comprando coroa de flores. Os torcedores, né, da Galinhas da Fiel comprando coroa de flores. Vai ter drone com fantasma da B. O pessoal tá em polvorosa. E porque o Grêmio rebaixou. Quer dizer, rebaixou não. O Corinthians já estava rebaixado em 2007, né? Não estava rebaixado, mas o Corinthians, se vencesse o Grêmio, escapava em 2007. Não aconteceu, o Corinthians caiu. Fala de Internacional, o Internacional que joga na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Esse cara aí vai ficar no Inter, Galco, pro desespero de muito colorado. Moisés, o Inter tá comprando ele, 3 milhões de reais. Faria esse investimento? Olha, corta pra mim aqui, ô Leandrinho, eu achei que entendia de futebol, não entendo mais nada. Que isso? O Inter vai investir... Não, mas deixa assim, termina. 3 milhões vale o Matheus Schenck, né? 3 milhões. Mas pelo amor de Deus, não tem alternativa no mercado? Tá faltando. Tem na base, né? Paulo Vitor, o Tauan Lara, jovem de 17 anos, campeão brasileiro sub-20. Opções tinham, mas o Inter vai gastar um dinheiro para ficar com o Moisés. Vambora? O que eu diga depois disso? A gente pode só ir embora. Tá bom. Olha, eu vou dar o recado seguinte, ó. Logo depois do SBT Rio Grande, inclusive o Schenck vai ficar aqui para assistir, tem mais uma live sobre o julgamento da Boate Kiss. Não esqueça, no SBT News, a sua fonte segura de informação, com as nossas equipes, também com especialistas nos ajudando a entender tudo que está acontecendo lá. E foi uma manhã, olha, altamente operacional e tensa. A gente se vê na segunda-feira. Nós não, na verdade. O André está de volta por enquanto. Eu te vejo. Tomara. Tchau.